Olá galera, seja bem-vindo ao canal Iprons. Hoje a gente começando mais um vídeo abençoado, um vídeo cheio de unção, cheio de poder. E hoje nós vamos estar falando sobre avivamento. Essa série é uma série de avivamento. Toda semana eu vou estar postando um vídeo falando sobre avivamentos que aconteceram na história e que a gente pode aprender com esses avivamentos. O que aconteceu? Costumo sempre dizer que nós somos anões em ombro de gigantes, gigantes do passado que foram longe, que conquistaram, e nós estamos nesses ombros, quer dizer, nós estamos aprendendo com eles para que a gente também venha enxergar mais longe, porque nós estamos nos mesmos ombros, amém? Então a gente vai enxergar mais longe, vendo esses avivamentos e viver mais. Hoje eu quero falar sobre o grande avivamento na Azusa Street, nas ruas Azusa, Los Angeles, Estados Unidos, em 1906. Foi um avivamento sobrenatural, um avivamento muito grande que impactou as nações. Mas como esse avivamento começou, como esse avivamento se deu, eu quero hoje tratar com vocês sobre isso, amém? Vamos lá, vamos pro vídeo que tá muito top. É isso aí, querido. O vídeo ele começa falando sobre William Seymour, um filho de escravos. Ao receber Jesus, se aplicou, se tornou também um pastor que começou a pastorear, e um dia ele foi convidado para Los Angeles para levar a palavra de Deus em uma casa de uma família. É isso aí. E na rua Bonnie Bryant, norte 216, na família Slowey, né? Tem uns nomes muito em inglês aí, a gente vai estar falando um pouco, tá ok? Até mesmo a palavra avivamento vem de revival, né? Ou revival, que é como se fala nos Estados Unidos, o reavivamento. Então esse reavivamento começou ali na rua Bryant, norte 216, na casa dessa família, aonde o William Seymour foi convidado para levar a palavra de Deus. E por 5 semanas ele começou a pregar a palavra de Deus àquelas pessoas, começou a ensinar o reino de Deus para aquela pessoa. E a base da palavra de William Seymour era o batismo com o Espírito Santo, se baseando sempre no livro de Joel, o qual o Senhor falava que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E quando olhamos para Atos dos Apóstolos, vemos os discípulos sendo batizados no Espírito Santo, falando novas línguas. Então ele acreditava que um sinal do batismo no Espírito Santo é o falar em novas línguas, falar a língua dos anjos. E ele começou a pregar, e sempre pregando e reavivando o coração das pessoas. E um belo dia, um dia maravilhoso, um dos discípulos chamado Edward Lee foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Continuou-se os dias e muitas outras pessoas foram sendo batizadas, e 3 dias depois William Seymour foi batizado também com o Espírito Santo. Detalhe, até ali ele não tinha sido batizado no Espírito Santo, só ouvia falar, e todo dia, incessantemente, até mesmo nessa campanha de 5 semanas que eles estavam pregando, havia já os 10 últimos dias ali daquele mover, William Seymour tinha tirado um jejum de 10 dias. E no 3º dia é que a pessoa é batizada, e nos outros dias à frente, 3 dias depois, ele também é batizado com o Espírito Santo. E é tão interessante que o avivamento foi tão intenso na rua Bryant ali, que as pessoas começaram a a encher o local. E creem que daqueles dias, né, a história conta que aquela casa não aguentou. Olha a foto da casinha aí. Tá vendo? Essa casinha não aguentou, a área não aguentou. Pessoal, foi um avivamento tão grande que as pessoas chegavam no local e elas eram cheias do Espírito Santo e começavam a falar a nova língua. Olha só o que dos vizinhos falou. Quero ler para você. Ele dizia assim, ó: eles gritaram durante 3 dias, 3 noites. Pessoas vinham de toda parte da cidade. Todas as pessoas que se aproximavam caía pelo poder do poder de Deus, pelo poder do Senhor. Eles gritaram tanto que a casa caiu, aquela casa desabou, ela não aguentou, pessoal, por causa de tanto mover e tantas pessoas sendo cheias. As pessoas até que ficavam incomodadas quando chegavam na casa para tentar falar para eles parar, aquelas pessoas não se aguentavam e caíam no poder de Deus. Foi um poder tão imenso, mas quando aquela casa caiu, eles pensaram que esse lugar está pequeno demais.
E eles vão agora, conhecem um galpão que está localizado na Rua Azusa 312, né? Tão conhecida a Rua Azusa, Los Angeles 312, número 312. E eles chegam naquele lugar. Aquele lugar agora era uma antiga igreja metodista, episcopal da África. E houve um incêndio naquele lugar que deteriorou boa parte daquela igreja. O que as pessoas fizeram? Eles pegaram e transformaram um estábulo. Agora lá guardava-se ferramenta, guardava-se animais, né? Olha só a fotinha, vou mandar a foto para você, tá vendo aí, ó? Olha a fotinha, que maravilhoso, que lugar maravilhoso, cheio da glória, meu irmão. Olha só, então esse lugar tão forte, que começou esse grande avivamento em 1906. Detalhe, em 1904 aconteceu um avivamento que eu vou estar falando com vocês no país de Gales. Esse país de Gales jogou uma pequena chamas para os Estados Unidos, onde começou essa nova chamas. Olha só que tremendo, pessoal. Olha o que Deus faz. Então agora começa o grande poder, manifestação de glória ali naquele novo templo, né? Chamado a fé apostólica. Fé apostólica, você vai apostolic faith, né? A fé apostólica. Então William Seymour agora começa ali a pregar a palavra de Deus. Na realidade não havia muito tempo para pregar, porque as pessoas eram tão sedentas que eles só oravam, cantavam hinos de louvores a Deus. Querido, conta-se a história que até mesmo pessoas que não sabiam tocar piano, como foram batizados no Espírito Santo, começavam a tocar e cantar. Olha que tremendo foi isso. Querido, as pessoas começaram a ser curadas, as pessoas começaram a ser batizadas no Espírito Santo, as pessoas vinham do mundo inteiro para saber o que estava acontecendo na Azusa Street. Querido, olha só que tremendo. O que eu imagino aí? Que a tua casa, a tua igreja pode ser o endereço do avivamento. A tua casa, a tua rua pode ser o endereço do avivamento. Nós precisamos fazer o quê? Pastor, nós aprendemos já o que é buscar a palavra, buscar a Deus. As pessoas dizem que logo no início, quando William Seymour queria ser batizado no Espírito Santo, ele orava 4 horas todos os dias. Depois ele começou a orar 7 horas por dia, porque via que não tinha sido batizado. Mas foi no meio daquele mover, que ele estava pregando a palavra de Deus para aquelas pessoas, eles começaram também a ser cheios do Espírito Santo. É isso que eu quero motivar você. A sua rua, o seu endereço pode ser o endereço do milagre. Os homens de Deus já nos deram algumas ferramentas, que é buscar o Senhor incessantemente. Mas, querido, olha só que tremendo. Esse avivamento foi tão forte, foi tão tremendo, que chegou até no Brasil, né? Alguns missionários de outros países foram lá para ver o que estava acontecendo. Pessoas de outros países foram ver o que estava acontecendo. Foram tão incendiados pela glória de Deus que eles vieram para o Brasil. É outra coisa que eu vou estar falando para você depois. E foi o que aconteceu, né? Nasceu a Igreja Assembleia de Deus, né, vindo agora com esse mover pentecostal para o Brasil, com esses homens de Deus trouxeram para o Brasil, começaram a pregar, e hoje nós conhecemos também esse evangelho. Conheci o evangelho por meio desse povo louco, né, esse povo pentecostal. E para a glória de Deus, hoje também somos batizados no Espírito Santo, conhecemos o batismo do Espírito Santo, ministramos o batismo do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, querido, o avivamento da Rua Azusa lançou uma chama para o mundo inteiro. Mais uma coisa que no final, já mais ou menos 1913, 1915, esse avivamento ele foi abafado até mesmo por causa da Segunda Guerra Mundial. E muitas coisas vieram ao ponto de a igreja ser perdida. Hoje, se você for nos Estados Unidos, você não vai encontrar essa igreja. Você vai encontrar somente uma placa mostrando a Rua Azusa Street, tão conhecida. Pessoas que visitam Los Angeles, a Rua Azusa Street, chega lá como um ato profético, pegando um pouquinho da chama que se restou. Mas na realidade a igreja já não existe mais. Se você for procurar essa rua, você só vai encontrar a rua, não vai encontrar o templo. William Seymour, depois de sua morte, a igreja começou a denegrir, definhar, e ao ponto de eles perderem o local, né, onde eles estavam. Mas ainda existe no mundo inteiro várias pessoas que foram incendiadas, e cristãos que eram daquela igreja também estão lá nos Estados Unidos, não no mesmo endereço,
Amém? Isso é para que você aprenda um pouquinho do que aconteceu através da vida desse homem de Deus, um homem negro, um homem que tinha problema nos olhos, em um dos olhos ele não enxergava, tinha tudo para dizer assim, nunca será usado pelo poder de Deus, e foi extremamente usado por Deus. E você também pode ser usado pelo Senhor. E é essa palavra que eu tenho para o seu coração. Que Deus continue te abençoando. Próximo vídeo eu quero falar para vocês sobre o grande avivamento do país. Não vou falar agora. Você vai ver no próximo vídeo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que essa chama do avivamento entre no seu coração. Eu disse para vocês o que a gente estava aprendendo. Olha, querido, dentro desse avivamento, o que precisou para que essas pessoas continuassem esse avivamento? Uma das coisas que a gente sempre tem pregado: discipulado, fazer discípulos. Não adianta você ser um propulsor de um grande avivamento se você não formar outros discípulos. Mas sabemos que tudo isso que aconteceu, havia um projeto de Deus. Vários missionários saíram para as nações, levando a glória e a palavra de Deus a outras nações. E isso é maravilhoso. Amém? Senão essa palavra não tinha chegado no meio do teu coração. Mas ele podia ter conquistado muito mais. Precisamos aprender, ajustar e conquistar depois. É isso que nós estamos aprendendo através desses avivamentos. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Graça e a paz.